Olá, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal. É muito bom ter você aqui comigo nesse alinhamento espiritual. Que Deus possa abençoar muito sua vida, sua família, seus projetos. É muito bom ter você aqui comigo. No vídeo de hoje, eu quero falar com quem vai viver um tempo de autoridade. Isso mesmo, eu quero falar com quem vai manifestar essa autoridade através de um alinhamento espiritual. Eu quero falar de uma passagem bíblica muito famosa, que eu acredito que todos já conhecem, é uma história que marcou mesmo a humanidade. Mas antes de eu entrar no texto bíblico para a gente prosseguir nessa história, você que ainda não é inscrito aqui do canal, clica aqui em inscrever-se, você não vai pagar nada por isso, clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para poder também acompanhar as lives que eu faço ao vivo aqui no canal do YouTube. E você que quer ajudar algumas pessoas, clique em compartilhar e encaminhe esse vídeo para essas pessoas. Eu tenho certeza que será de grande valor e de grande importância para todas essas pessoas. Mas vamos lá, a palavra do Senhor, a Bíblia, está escrito em Êxodo, no capítulo de número 14, no versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa palavra ela é muito conhecida. Essa palavra fala sobre a travessia pelo meio do mar. Sabe aquela história em que o povo de Deus estava saindo do Egito e eles precisavam atravessar o Mar Vermelho e Deus abre o mar para o povo passar. É essa história que ela é conhecida por muitas pessoas, porém existe uma autoridade que precisa ser despertada na nossa vida dentro dessa mensagem. Então fica comigo até o final desse vídeo para você receber essa autoridade de Deus. Deus levantou um ser humano simples. O nome dele é Moisés. Moisés é um ser humano simples, igual a mim, igual a você, só que ele recebeu uma chamada. Deus entregou um propósito para Moisés. E o propósito de Deus na vida de Moisés é para que Moisés libertasse os hebreus, o povo de Deus que estava no Egito. Moisés vai falar com Faraó, o coração de Faraó vai ser endurecido, vai acontecer as pragas do Egito, por sinal são 10, você sabe. Quando chega na última praga, que é a morte dos primogênitos, Faraó abre mão e deixa ir embora do Egito os hebreus, o povo de Deus que estava no cativeiro do Egito. Eles começam a caminhar na terra do deserto, eles chegam em um lugar chamado de Pi-Hairote. É isso mesmo, mas eu quero ser bem simples. Eles estão em um beco sem saída. De um lado tem uma montanha, do outro lado tem uma montanha, tem um mar fechado na frente, o chão, o ambiente que eles estão é deserto, e deserto é difícil. Deserto é um sinônimo de dificuldade. Só que quando eles olham para trás, eles vão ter uma visão de Faraó com os seus soldados montados nos seus carros. Eles estão enfurecidos com o desejo de capturar outra vez os hebreus que haviam saído da terra do Egito. Eles entram em um total desespero quando vê a perseguição. Quando eles se sentem no beco sem saída, não tem um subterfúgio, eles entram em desespero. Eles entram em colapso. Eles começam a reclamar, a murmurar contra Moisés e eles falam: Moisés, porventura não tinha sepulcros no Egito? Para que nós morrêssemos lá? Você nos tirou do Egito. Você nos arrancou do Egito. Para que morrêssemos aqui envergonhados nesse deserto? Moisés, sem ter o que falar ao povo naquele momento, ele vai falar com Deus. Então Deus responde para Moisés exatamente o versículo que lemos. Olha a resposta de Deus. Por que clamas a mim, Moisés? Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você gostaria de ouvir a mesma resposta que Moisés ouviu? Quando eu olho para essa resposta, me parece uma resposta muito direta. Parece uma resposta até um pouco ignorante. Me parece uma resposta até um pouco grossa. Por que clamas a mim? Por que você está clamando? Por que clamas a mim? E por que Deus responde assim para Moisés? Porque se você ler 5 minutos antes, se você ler
versículos antes, você vai perceber uma palavra que Deus havia entregado para Moisés entregar ao povo. E que palavra foi essa? Deus falou na boca de Moisés assim: esta é a última vez que os teus olhos verão os egípcios. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha que mensagem tremenda. Olha Deus liberando uma palavra de decreto. Olha Deus liberando uma palavra de vitória. Olha Deus liberando uma palavra de livramento para os hebreus. Só que quando eles estão no beco sem saída, me parece que eles entram em uma amnésia espiritual e eles se esquecem da palavra que Deus havia liberado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é fiel para cumprir todas as palavras que Ele libera sobre a nossa vida. Deus é fiel para falar e Deus é fiel para realizar na nossa vida aquilo que Ele falou. Se eu estou hoje aqui, é porque eu sou prova de uma palavra cumprida. Quantas vezes Deus entregou palavras para mim e no exato momento que eu recebi as palavras, eu olhava para o meu cenário e eu dizia, mas o meu cenário não condiz com aquilo que Deus está falando. E normalmente é assim, a promessa de Deus não combina mesmo com a sua realidade. Até porque Deus não depende da sua realidade para fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então ouça esse conselho, tira os teus olhos do teu cenário, da tua realidade e comece a olhar a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Eles estão em uma amnésia, eles esqueceram da palavra liberada. Então Deus precisa ser direto ao ponto com Moisés. Por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim? Parece que eu vejo Deus dando um chacoalhão em Moisés e dizendo a ele, Moisés, eu já liberei a palavra. Moisés, eu já dei o decreto. Moisés, eu já determinei a vitória para vocês. Então diga ao povo que marchem. Olha a autoridade sendo manifestada. Olha a atitude sendo manifestada. Só tem autoridade quem tem atitude. Só tem autoridade quem se movimenta. Só tem autoridade quem entende que não foi chamado para ficar parado. Eu sei que você quer crescer. Eu sei que você quer avançar em tantas coisas. Eu sei que a tua família, você quer avançar com a tua família. Eu sei que os teus negócios, você quer avançar com os teus negócios. Você quer fechar grandes contratos. Você quer fazer um network de qualidade. Você quer que Deus levante você. Você quer que Deus te abençoe. Mas você precisa estar em movimento. Você precisa manifestar essa autoridade que está preso dentro de você. Às vezes, Deus precisa te dar um chacoalhão só para que você entenda que não é tempo de ficar parado. O povo estava parado clamando e Deus responde, não é tempo de clamar, é tempo de agir. Não é tempo de ficar parado, é tempo de se movimentar. Posso te falar uma coisa? Se você ficar o dia inteiro no sofá, você não vai viver a autoridade. Se você ficar o dia inteiro gastando tempo em coisas fúteis que não têm valor algum, você não vai viver uma autoridade. Você não vai viver essa travessia para outra margem. Então Deus já dá o código. Diga ao povo que marchem. Eu não quero vocês parados. Eu quero vocês em movimento. Quando Deus fala para Moisés e para o povo marchar, isso me chamou muito a atenção. Isso aqui prendeu o meu coração porque eu passei uma experiência na minha vida. E a experiência que eu passei na minha vida foi nas fileiras do Exército Brasileiro, a Pátria Amada. Sim, eu passei por 4 anos servindo o Exército Brasileiro, no serviço militar obrigatório. E eu me lembro que no início da minha incorporação militar, a gente passou por 6 meses. 6 meses só para aprender a marchar. Eu descobri uma coisa, marchar não é fácil. Marchar requer esforço, requer dedicação. Foram 6 meses de muito empenho, muita dedicação, só para aprender a marchar. E eu acho curioso que quando a gente se reunia para aprender a marchar,
A gente precisava de uma certa cadência. A gente precisava de todos ali, naquele agrupamento, pisarmos com o mesmo pé no tempo certo. Era o mesmo passo, direita, esquerda, esquerda, direita. A gente aprendia a marchar. Aí eu descobri que ninguém marcha sozinho. A gente só marcha quando estamos em unidade. A gente só marcha quando estamos ombro a ombro, quando estamos no mesmo passo. Logo eu entendi qual que era a vontade de Deus em falar, diga ao povo que marche. Era Deus dizendo, eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Eu vou abrir o mar para vocês passarem. Eu vou fazer aquilo que vocês não conseguem. Mas eu preciso que vocês estejam alinhados. Eu preciso que vocês estejam na mesma cadência. Eu preciso que vocês estejam no mesmo passo. Ninguém chega a lugar algum sozinho, meu querido. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de pessoas. É por isso que precisamos estudar sobre pessoas. É por isso que temos que abrir o nosso coração e entender que sozinho nós não chegamos a lugar algum. Existem pessoas que acham que vão viver a vida inteira e vão fazer tudo sozinho. Sozinho, você pode chegar rápido em algum lugar, mas junto com alguém, você consegue ir mais longe. Junto com alguém, você consegue chegar em lugar que você nunca imaginou que poderia chegar. Então, diga ao povo que marchem. Era Deus dizendo, eu quero vocês alinhados. Eu quero vocês juntos. Eu quero vocês ombro a ombro. Porque isso é um alinhamento espiritual. Para nós vivermos uma vida de alinhamento espiritual, ninguém consegue viver sozinho. O sábio Salomão, ele disse que um cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se arrebentar. Lembra daquela passagem bíblica? Que é melhor serem 2 do que 1, porque se um estiver fraco, o outro estende a mão para levantar. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu gravo vídeos, é por isso que eu faço esse alinhamento espiritual aqui com você, para que juntos nós caminhemos no mesmo passo, na mesma cadência. Eu quero que você comente aqui nesse vídeo, eu vou andar alinhado com o propósito de Deus. Eu quero que você comente aqui, eu vou andar no mesmo passo. Comente aqui, porque tudo que o inimigo quer, tudo que o adversário quer, é te distrair, é que você perca o compasso, perca a cadência, é que você perca os seus passos e você ande perdido, sem nenhuma direção. Mas Deus está nos dando uma chave aqui nesse vídeo. A ordem é para marchar. Manifeste essa autoridade. Mas não é manifestar uma autoridade sem um direcionamento. Não, é em cada passo, em cada cadência, Deus vai abrindo o mar. E olha que curioso, quando Deus diz ao povo para marchar, Deus diz assim, só que eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou endurecer o coração dos egípcios para que eles persigam vocês. Gente, por que a perseguição? Será que Deus é maldoso para permitir as perseguições? Porque essa perseguição aqui foi Deus que incitou no coração dos egípcios. Mas será que Deus é maldoso? Deus é malvado? Por que da perseguição? Por que Deus permite então a perseguição? É porque os hebreus tinham uma travessia. É porque Deus havia entregado uma jornada. É porque Deus havia manifestado a autoridade neles. É para vocês marcharem, para atravessarem para outra margem, para chegarem do outro lado. E quando nós temos um propósito a cumprir, quando nós temos um destino para chegar, nós não podemos nos distrair por nada. Nós não podemos gastar tempo com outras coisas a não ser cumprir o nosso objetivo. E aí é exatamente isso que Deus quer com a perseguição. Por quê? Porque normalmente Deus sabia que no meio do caminho alguns iam querer pensar em outras coisas, devaneios, distrações, mas Deus permite a perseguição. Sabe para quê? Para que a gente termine aquilo que começamos. Muitas pessoas hoje começam e não terminam. Começam e param no meio do caminho. Começam e desistem. O desânimo é normal. Nós ficamos desanimados, mas nós não podemos tomar decisões por causa do desânimo. Nós precisamos acreditar no destino que Deus entregou
para cada um de nós. E posso te falar, vai valer a pena você permanecer marchando. Vai valer a pena você permanecer na marcha, manifestando essa autoridade, ainda com as suas atitudes, ainda com o seu movimento. Ainda que tenha o faraó vindo atrás, continue marchando, porque o próprio Deus diz, mas eu serei glorificado em faraó. Eu serei glorificado no seu inimigo. As perseguições não são para nossa queda, as perseguições não são para nossa morte. As perseguições são para que nos impulsione a cumprir o destino que Deus decretou para cada um de nós. As perseguições nos preparam. Às vezes reclamamos muito dos problemas, né? E a gente já quer logo resolver problemas e a gente vai fazer. Só que existem problemas que nós não vamos conseguir resolver. Existem problemas que vão resolver a gente. Existem problemas que vão nos fazer crescer, nos fazer avançar, nos fazer cumprir o destino que Deus decretou para cada um de nós. Então não olhe para a perseguição, mas olhe para o destino. Não olhe para Faraó, olhe para o destino. Não olhe para o inimigo, não, olhe para o destino. Deixe Faraó perseguir. Enquanto Faraó persegue, Deus vai abrindo o caminho para nós passarmos. Eu já quero caminhar para o final nesse vídeo, ser bem objetivo e direto, para o teu coração entender que enquanto eles estão atravessando, está escrito no versículo 19, e o anjo de Deus, que ia diante do exército, se retirou de diante deles e ia atrás deles. Esse anjo é o próprio Deus, e o próprio Deus que estava na frente, abrindo o caminho, saiu da frente e foi lá para trás. E por que Deus fez isso? Porque tinha uma perseguição de Faraó e o exército do Egito. Então Deus se posiciona atrás, porque Deus não aceita os egípcios atacarem Israel pelas costas. Exatamente isso. É Deus guerreando a guerra dos seus filhos. É Deus lutando a batalha dos seus filhos. Não se preocupe, por mais que o teu inimigo pareça ser mais forte, por mais que o teu inimigo pareça ser mais habilidoso com as armas, se Deus está contigo, a vitória é garantida. Se Deus está contigo, Ele não vai deixar ninguém tocar em nenhum fio do teu cabelo. Vai acontecer um livramento, a ponto de você chegar do outro lado e falar, eu com as minhas forças não conseguia. Eu com a minha sabedoria não conseguia. Eu com tudo que eu construí até aqui, eu não conseguia. Mas foi a mão de Deus que agiu e me deu um livramento. Comente debaixo desse vídeo aqui, diga, eu vou viver o agir de Deus na minha vida. Diga, eu vou viver realmente o agir de Deus na minha vida. E é isso que acontece nessa travessia. Deus que estava na frente, sai da frente. Deus preparou o caminho, Deus abriu o mar. Então saiu da frente e se pôs à retaguarda para não deixar ninguém atingir Israel pelas costas. Deus não aceita a covardia, Deus não aceita a punhalada pelas costas, Deus não aceita essas traições. Deus, Ele te esconde no esconderijo do Altíssimo. Enquanto você cumpre o teu destino, Ele te protege em um 360 e não vai deixar ninguém tocar em você. Eles atravessam para o outro lado. E aqui é algo tão lindo, porque depois que eles terminam a travessia, Deus fala para Moisés estender a mão e tocar ao mar com o seu cajado. E o mar que Deus havia aberto, Deus fechou. É isso mesmo. É Deus que abriu o mar. E é Deus que fechou o mar que Ele mesmo abriu. É tão curioso nós olharmos para essas chaves que Deus nos entrega através da sua palavra, porque existem caminhos que Deus abriu e a gente passou. Existem caminhos que Deus abriu, nos entregou uma jornada e a gente cumpriu este propósito. Só que quando a gente olha para trás, a gente percebe que esse caminho fechou. Eu sempre acreditei que Deus fechou o mar para os egípcios morrerem lá afogados. Só que eu descobri que não tem a ver com os egípcios Deus fechar o mar. Tem a ver com o seu povo Deus fechar o mar. Porque Deus havia feito uma promessa. E a promessa era de uma terra que mana leite e mana mel. A famosa terra prometida.
Só que para Deus deixar essa promessa sobre a vida dos teus filhos, Deus precisou fechar qualquer caminho de volta sobre a vida dos filhos de Israel. Então Deus fecha o mar para que Israel não tenha a opção de retroceder. Você está entendendo isso daqui? Olha que coisa linda. Não tem como você voltar atrás. Não tem como mais você recuar. Você não tem mais essa palavra no seu vocabulário, retroceder, porque Deus fechou o caminho. A ordem de Deus é para você continuar a tua marcha. Mesmo tendo pouca força, mesmo tendo dificuldade, a graça do Senhor te basta e o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza para você continuar marchando, para você continuar perseverando, seguindo aquele destino que Deus tem sobre a tua vida. Há uma promessa de uma terra que vai valer a pena. Eu quero que você comente aqui nesse vídeo, aqui no final, comente aqui e diga: vai valer a pena eu continuar marchando. Vai valer a pena eu não desistir da minha marcha. O que Deus tem preparado para você nem se compara àquilo que você pode esperar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para você. Não, Deus vai superar as suas expectativas. Deus vai superar aquilo que você imagina que possa ser o que Deus preparou para você. Se você recebe essa palavra, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Ajude essas pessoas com uma mensagem de fé, de esperança e de autoridade. Atravesse esse mar, marchando. Manifeste a autoridade. Que Deus abençoe você e eu te espero aqui. Até o próximo vídeo.